A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, meu irmão. Que esse dia seja um dia abençoado por Deus e que você esteja completamente debaixo da vontade do Pai para a sua vida, porque é o melhor lugar para você estar. Amém? Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e nós hoje vamos falar sobre o tema Meu Pai, Meu Herói. É o 10º episódio desse podcast Homem ao Máximo, e nós vamos estar discorrendo sobre a importância de sermos heróis dentro do nosso lar. E isso é para você que é pai, é um assunto muito específico para quem é pai ou deseja ser pai, né? Como um líder de família, um chefe de família, um sacerdote no seu lar. Isso é direcionar as nossas vidas a entender que herói é esse. Que herói é esse que a Bíblia diz que eu tenho que ser? Não o herói que hoje é vendido pelos HQs, né, que são as revistinhas, ou pelos filmes americanos, ou pela TV, que nos vende uma caricatura de herói que não é o que nós devemos seguir. Essa caricatura de herói que na verdade, deprecia o homem, tira o homem da postura e da posição que ele deve ter dentro do seu lar, e transforma a visão dos adolescentes, dos filhos, a entender que esse é o herói ideal e não o herói que ele tem dentro de casa, o herói que ele realmente deve ver como um homem a ser seguido e que ele queira copiar, seja o menino que vai ver um pai com as características de Cristo, com as características de um homem cristão, um homem que tenha a visão de hombridade dentro da sua vida, e a menina que vai buscar um esposo, um marido com as características daquele homem, com as características de um homem que é a referência na vida dela, que aí ela vai facilitar, inclusive, ela entender qual é o esposo que eu tenho que buscar, qual é o marido que eu tenho que ter ao meu lado, para que eu seja a ajudadora dele durante a minha vida. É alguém que seja reflexo de Cristo, espelhado talvez no meu pai? Essa é a visão que nós temos que ter. E nós vamos trabalhar já, iniciando na Palavra de Deus, que está em Josué, no capítulo 24, no versículo 15. Eu vou ler o versículo todo, mas nós vamos nos atentar na última parte desse versículo. E o versículo diz o seguinte: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, isso é um tapa na mesa. Eu arrepio na hora que eu falo. Isso é um homem que tem as características de Cristo enraizadas na sua essência. É um tapa na mesa sem fazer barulho quando você diz essa palavra. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, meu irmão. Isso não é sentimento. Não é nós sentirmos que servimos a Deus. É nós escolhermos servir a Deus. Em amor, em verdade, em sabedoria, em luz de Cristo, direcionados pelo caminho do Pai. Os homens hoje, a caricatura do homem de hoje, ele transforma, e a palavra de Deus nos diz isso, que Deus odeia quem chama o mal de bem e o bem de mal. Nós temos vários exemplos dentro da nossa sociedade hoje que nos arremetem a isso. A postura de um homem dentro do seu lar a transformar o que é ser um homem. Muitos homens praticam o mal e chamam isso de bem. Muitos homens estão trabalhando dentro de ações e atitudes que não agradam a Deus, estão dizendo isso de bem, estão sendo permissivos. Não estou te chamando para você ser um religioso fanático, mas eu estou te convidando a analisar o que é visto dentro da sua casa, o que é alimentado, do que seus filhos estão se alimentando na hora do almoço. Se é do prato de comida que está na mesa, sentado, onde todos vocês e a sua família estão ao redor, sentado na mesa, ou se é a TV ligada, em cima de um programa que incentiva a homossexualidade. E isso é o que está acontecendo. Onde você tem referências homossexuais, trazendo referências para vossos filhos e dizendo que aquilo é ser feliz, que aquilo é viver uma liberdade, é viver em amor. Isso já influencia uma pessoa que às vezes não tem uma liderança dentro de casa, uma liderança afetiva dentro de casa, e essa pessoa fala, é ali que eu quero.
É lá que eu quero viver. Eu quero estar no meio daquelas pessoas que me amam. Por quê? Porque em casa essa pessoa não tem o amor, não tem o carinho, não tem a aceitação. Os nossos filhos precisam entender o princípio que existe dentro do nosso lar mediante a palavra, não mediante a arrogância, mediante o autoritarismo. Infelizmente, você, pai, autoritário, que trabalha de uma forma extremamente firme e não consciente, a palavra de Deus já nos traz. Vamos adorar a Deus de forma consciente, um culto racional, criar os filhos de forma racional. Isso é um culto a Deus. Racionalidade, não imposição. Ah, por quê? É porque eu quero que seja assim. Você está errado. Não pode ser assim. A gestão de um líder dentro de casa, muitas vezes, não é uma democracia, mas é um treinamento. Você pode não ser um líder extremamente democrático, e concordo que às vezes a democracia não há lugar em certas tomadas de decisões, porque você vai precisar de tomar decisão com todo mundo contra você, mas os seus princípios te levam a isso. Mas você é um treinador, 90% do seu tempo você é um treinador, você é um professor dentro do seu lar, um professor através das suas atitudes, através dos exemplos. Isso é o herói cristão. Cristo é o nosso herói pelas atitudes que ele teve. Cristo foi muito mais herói do que Pedro, que pegou a espada e cortou a orelha do centurião. E Cristo, quando o ato de heroísmo de Cristo foi pegar aquele centurião, corrigir a orelha dele, passou a mão sobre a sua orelha, ela corrigiu, e ele falou: guarde a sua espada, aqui não vai ter guerra. É esse herói que eu quero ser. É esse herói controlado. É esse herói com um pensamento e uma mente completamente controlada por Deus, sem a ira, sem a arrogância, sem a vontade de destruir o outro, e sim com a compaixão. Cristo escolheu amar, mesmo sendo confrontado, mesmo apanhando. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha que herói maravilhoso, um herói imparcial, um herói que não tem parcialidade nas suas decisões, um herói que não toma decisões em cima do que fazem com ele, mas sim em cima do que é melhor para os outros, sim em cima do que precisa ser feito dentro do ambiente que ele está inserido. O jovem precisa de uma referência de herói hoje na vida dele, é uma necessidade. Necessidade. E qual é a referência de herói que o jovem tem hoje? É o dinheiro. Quem é o herói para o jovem hoje? É quem conquista. Quem tem mais conquistas, ou conquista mulheres, ou conquista fortuna, ou conquista bens. Quem é o herói do amiguinho dele na escola? É quem tem um celular de última geração, é quem está sempre em evidência, é o que está sendo demonstrado e vendido para ele a todo momento na TV. Se você for pegar hoje uma menina, né, uma criança, e eu sou pai de menina, e eu percebi isso na evolução da minha filha, durante toda a jornada, desde a infância até a pré-adolescência dela, que é o momento que ela vive hoje, existe dentro do mundo da moda algo que vai influenciando aquele tipo de roupa. Ou por uma boneca, que já começa a influenciar quando pequena, coloca uma boneca com um tipo de roupa naquela boneca, e aí a criança já vai vendo que aquilo é a forma de se vestir, para que quando ela tiver certa idade, ela queira se vestir como aquela boneca. Estou falando de Barbie. E aí você depois vai criando, vai querendo gerar o consumismo. Ah, eu tenho que comprar bolsinha, eu tenho que comprar celular, eu tenho que andar nisso. O bacana é eu estar saindo com os amigos, fazendo festinha aqui e ali. E nós, como heróis da nossa casa, como sacerdote do nosso lar, nós temos que ir percebendo isso, contornando essas situações, esclarecendo a realidade que nós vivemos. Que a frustração não deve acontecer por o nosso filho não exercer tal ação que ele queira. É assim que Deus te cria. É assim que Deus nos cria. Só nós pararmos para perceber e fazermos como o nosso herói faz conosco. Que é o nosso herói maior, o nosso Deus, nosso Jesus Cristo. Como ele te cria, como ele te trabalha. Como ele desenvolve na sua vida essas situações. E aí vem aquele ditado que a nossa mãe sempre falou com a gente, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Cuidado com fulano, meu filho, eu não quero ser andando com aquele menino. Cuidado com aquele moço, eu não quero ser andando com ele, é má influência. Meu irmão, isso não é mentira não, isso é verdade. Nós temos sim que ajudar
contribuir na mudança das pessoas que estão à nossa volta. Mas nós temos que perceber como pais até que ponto o seu filho está sendo influência e até que ponto ele está sendo influenciado pelo meio que ele vive. Mais uma vez eu vou trazer a visão da terceirização. É uma tendência dentro do mercado corporativo hoje a terceirização de várias áreas, mas não pode ser uma tendência no seu lar. Esse modelo não dá certo na sua casa. O modelo da terceirização na sua casa não funciona. E você tem que exercer as 3 principais funções dentro da sua casa. Primeira, dirigir. Segunda, proteger. Terceira, governar. Não adianta você governar sem dirigir e proteger. Se seus filhos e a sua família não sentir em você a proteção, não tem governo, porque não tem respeito. O dirigir é escolher sempre os melhores caminhos. Ninguém vai te seguir se você sempre escolhe o caminho errado. Se todas as direções que você busca levar seu lar está indo para o caminho errado. Caminho de brigas, caminho de conflito, caminho de divórcio, caminho de não aceitação, de não conversa. Ou seja, as 3 funções precisam de você. Dirigir, proteger e governar. E como pai, não é a sua esposa somente que tem que estar de olho nisso. Você tem que chegar com ela e conversar. Meu bem, o que está acontecendo com o nosso filho, com a nossa filha? Por que ele está agindo assim? O que você está percebendo de diferente? Ah, fulano, eu estou achando que está acontecendo isso e isso, vamos precisar de conversar. Esse é um tema que eu devo conversar ou você deve conversar? É um tema sexual que o pai deve falar com o menino? É um tema sexual que a mãe deve falar com a menina? Para não gerar constrangimento? A sabedoria. É um tema que os dois têm que sentar para conversar? Para esclarecer e direcionar? Para justamente entrar naquele tema lá que a gente comentou, diga-me com quem tu andas, eu digo quem tu és, e a palavra de Deus diz isso, e vamos ver? É um salmo interessante, que é o Salmo 101, capítulo 2, versículo 7, eu vou abrir aqui para nós podermos ler juntos, Salmo 101, do versículo 2 ao versículo 7, e é importante nós lermos esse salmo inteiro, para que você tenha o discernimento do que Deus fala conosco nesse sentido. Para você, pai, líder, herói, portai-me com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa como um coração sincero. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, não permitirei que o homem mau tenha acesso à minha vida. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse estará ao meu lado. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Quem usa de engano não entra dentro do meu lar. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Isso é papel de um homem. Limitar quem está entrando dentro da sua casa, quem está influenciando seus filhos, famílias grandes, onde tem um entra e sai constante. O líder, o pai tem que entender quem é que está sentando com seu filho para influenciar. Pode ser uma própria criança. Como que está sendo essa influência? A palavra de Deus nos diz, foge, sai de perto, não enfrenta, não confronta, porque você pode perder essa luta. Deus te dá um muro maravilhoso, Ele levanta um muro espiritual na sua vida, que é o muro da sabedoria. Não ignore o muro da sabedoria para tomar decisões. Seja o herói da sua família, livre a sua família do laço do inimigo. Livre a sua família das influências negativas. Não deixe ela ser influenciada. Mais uma vez eu vou trazer um tema aqui muito forte e confrontador mais uma vez para as nossas vidas. Você acha que a homossexualidade deu esse boom que deu nesse mundo agora da perversão por causa das pessoas que nasceram com cabeça diferente? Não, porque elas nasceram perfeitas como Deus a quis. É por conta da influência da mídia, da TV, dos canais, do que elas estão das crianças estão se alimentando, dos vídeos de TikTok, de tudo que está sendo feito nas redes sociais, está alimentando essas crianças e transformando elas
com uma filosofia de vida diferente daquilo que vai fazê-las felizes no futuro. Porque onde que tira que uma criança, um adolescente tem poder de escolha e tomada de decisão para a sua vida inteira? Uma pessoa com 17, 21 anos, que vai viver média de 80 anos, como é que ela pode decidir com 21 anos? Com 18 anos? Que durante o restante dos 60, 70 anos da vida dela, ela vai viver daquele jeito? Todo jovem que você conversa com ele, e eu já vivi assim, acha que você é o dono do mundo, que ele é o dono do mundo, que sabe tudo. E se ele não for influenciado lá dos seus 7 anos, dos seus 5 anos, infelizmente, você não vai conseguir mudar a cabeça dele mais. Aí é só o Espírito Santo de Deus, que é tudo e que pode mudar a mente de qualquer um. Mas aí é jejum, é oração, é joelho no chão, é vida de adoração, é prostração. Aí saiu das suas mãos no sentido de influenciar a mente daquela criança, ser o herói na vida dela. Entrou nas mãos de Deus. E aí você vai ter que agir de outra forma. É uma batalha espiritual que você vai ter que começar a travar pela sua família. E é essa oração que eu quero trazer para nós. Disciplinar para influenciar. Que Deus nos ajude a disciplinar a nossa casa com a disciplina da Bíblia, a disciplina cristã, a disciplina de um pai herói, a disciplina de um líder, de um sacerdote, para que a nossa família seja influenciada pelo Espírito Santo de Deus com amor, com mansidão, com afeto, e que o caminho de Cristo seja sempre direcionando os nossos passos. Deus nos desintoxique dos nossos vícios pessoais, que muitas vezes nós vamos ter que largar. Esse tempo que você gosta de ficar na frente da TV ou na frente do celular folheando, você vai ter que diminuir ou eliminar esse tempo para dar atenção para os seus filhos, para dar atenção para sua esposa, para ler a palavra de Deus na frente deles e eles verem que você é um homem de oração, um homem de aprendizado na palavra, porque esse exemplo vai mudar a postura e vai mudar a história dentro da sua casa. Amém? Glória a Deus. Então, onde você estiver, se você puder, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus comigo e vamos orar, pedindo a Deus essa sabedoria e força e discernimento. Senhor nosso Deus, estamos aqui como homens e mulheres, ó Pai, que querem, ó Pai, um relacionamento profundo com o Senhor. O quanto o Senhor tem nos revelado da responsabilidade que nós temos, ó Pai, sobre o nosso lar, sobre a nossa liderança. Não nascemos homens apenas para dizer que somos do gênero masculino. Nascemos homens porque fomos escolhidos para liderar e sermos sacerdotes onde o Senhor nos coloca. Para termos, ó Pai, o papel de líderes, influenciadores, disciplinadores da Sua palavra. Não pela autoridade, mas pelo respeito e pelo exemplo que Cristo nos deu, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Abra nossas mentes, abra nosso entendimento, capacita-nos, influencie-nos, ó Pai. Envia pessoas a nós que possam nos influenciar e nos ajudar a sermos melhores dentro do nosso lar. Que sejamos os verdadeiros heróis dentro da nossa casa. Que os nossos filhos e as nossas esposas, ó Pai, possam nos ver como referência, como homens honrosos, aptos a dirigir, aptos a proteger e aptos a governar o nosso lar. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um presente aqui na sua mão, Senhor, e que a graça do Senhor seja derramada sobre nós, pela presença do Seu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo mal, todo espírito maligno que esteja no lar desse homem e dessa mulher que está ouvindo esse podcast agora, e que esteja aqui conosco. Repreenda, Senhor, e que haja ali um anjo, Senhor, instrutor na vida desse homem, para que ele possa crescer e crescer em abundância na sua presença. Em nome de Jesus eu te agradeço, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém, meu irmão. Maravilhosa palavra para nossas vidas. Mais uma vez, como homens, as nossas responsabilidades não podem se furtar de nós. Nós devemos agir como homens ao máximo. E é nisso que nós vamos continuar falando aqui no nosso podcast Falando de Deus. Então aguarde o nosso próximo episódio para a gente continuar aprendendo e evoluindo dentro da palavra do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida e até mais.